Você já percebeu que a morte, ela é para nós a referência do fim, de tal forma que a gente pode pensar e fazer e tentar inúmeras coisas no que diz respeito à vida de alguém, à sua saúde, às suas decisões, enquanto ela está viva, mas depois que ela morreu, não tem muito o que ela fazer por si mesma e nem o que nós podemos fazer por ela. Essa referência em relação à morte é algo que a palavra de Deus traz constantemente para nos ensinar a respeito da nossa própria condição. Ela diz que nós estávamos mortos, mortos em nossos delitos e pecados. E morto, como a gente sabe, não pode fazer muita coisa, não pode escolher, não pode decidir, não pode mudar. Mas ela também nos ensina que o Senhor é poderoso para fazer além do que a gente sequer pode imaginar. Desde semana passada, a gente tem conversado aqui na nossa comunidade em uma nova série intitulada Chamados para Viver em Cristo, descobrindo a nossa identidade, nosso propósito e a nossa missão. E a gente tem caminhado na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E nós vimos semana passada a respeito de algumas riquezas invisíveis, bênçãos espirituais que o Senhor derrama sobre nós, que nós precisamos muitas vezes relembrar e trazer à nossa mente e ao nosso coração. Mas hoje, especificamente olhando para os 10 primeiros versículos do capítulo 2, a gente percebe que esse chamado de Deus para nós, ele é tão magnífico e poderoso que ele nos traz da morte para a vida. De uma condição totalmente depravada espiritualmente, distante de Deus e incapaz de optar por qualquer coisa que leve a Deus, para um relacionamento de intimidade real por conta daquilo que Cristo fez por nós. Para tanto, então, eu convido você nessa manhã a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Vou fazer a leitura na NVT, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na versão bíblica que você tem em mãos, mas o desafio que eu faço é que ainda essa semana você revisite esse texto, você leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus,
a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, Paulo está querendo trazer àquela igreja na cidade de Éfeso uma profunda compreensão a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. E ele traz aqui alguns elementos que ajudam a elucidar essas pessoas a terem uma compreensão mais clara sobre a nossa perspectiva humana diante de tudo que há à nossa volta, que nos leva muitas vezes a experimentar alguns caminhos tortuosos. Paulo está trazendo aqui, depois de falar de riquezas invisíveis e bênçãos espirituais, o conhecimento daquele povo a respeito da sua condição. E isso é muito importante para nós, porque quando nós falamos a respeito de pecado, muitas vezes nós temos uma visão equivocada, associando o pecado a algumas ações equivocadas, do tipo, eu comi feijoada demais, eu cometi o pecado da gula, como é que eu resolvo isso? É só fazer um regime, né? Coma menos, né? E a gente começa a acreditar que tudo tem a ver com algumas mudanças em alguns cursos apenas, começar a fazer ou deixar de fazer algumas coisas. E às vezes a gente se envereda por alguns ritos, buscando de maneira religiosa seguir algumas regras, acreditando que aquilo vai ser a palavra final e definitiva de mudança na nossa vida, colocando em nós mesmos, nos nossos ombros, na nossa capacidade de escolhas e de decisões, a resposta para o grande abismo que há entre nós, criaturas, e o Criador de todas as coisas. Mas o objetivo, então, dessa carta, e propriamente aqui, desse trecho, é fazer com que a gente tenha essa perspectiva em relação à nossa condição de uma maneira diferente. Repare, como a gente viu nos versículos de 1 a 3, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. O Senhor está revelando aqui a nossa verdadeira condição. Eu sei, a gente gosta de acreditar que a gente é bom, não é verdade? Ou pelo menos a gente gosta de se comparar a algumas pessoas que têm performances inferiores à nossa em algumas áreas, para a gente achar que a gente é pelo menos melhor do que essas pessoas. A gente faz muito isso. Porque é como se a gente, dessa maneira, fizesse uma massagem no nosso ego e percebesse em nós algum tipo de bondade e merecimento. A grande questão é que o que está vindo à tona aqui é que isso é impossível. Nós não somos bons, por quê? Porque existe um padrão e uma referência de bondade que é o próprio Deus. Eu e você, nós não conseguimos atingir, chegar a esse padrão. A nossa natureza é contaminada por aquilo que nós chamamos de pecado. É algo impregnado em nós. É algo que a gente carrega desde que a gente nasce. Até as nossas tentativas de bondade, de atos de justiça diante de Deus, segundo o profeta Isaías, não passam de um trapo de imundícia. Nossa bondade, muitas vezes, nada mais é do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. É fazer com que nós nos sintamos bem com a gente mesmo. É por isso que quando a gente fala da condição do ser humano, isso é tão desagradável. É por isso que isso nos deixa tão
desconfortáveis. Mas uma coisa eu preciso falar para vocês. O objetivo das Escrituras não é massagear o nosso ego e nos deixar confortáveis. O objetivo das Escrituras é nos trazer uma plena consciência a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. Quando isso acontece, nós nos percebemos completamente incapazes de resolver essa situação. E a coisa se agrava porque o que Paulo está dizendo aqui é que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, por causa da desobediência, por fazermos as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, por nos percebermos como a nossa própria divindade, por buscarmos a autonomia. E dessa maneira, nós vivíamos vagando nesse mundo instável, que é submisso ao espírito desse mundo, que faz com que nós nos recusemos a obedecer, a fazer do jeito de Deus. E todos nós vivíamos dessa maneira. Então, aqui tem algo muito grave. Paulo vai dizer que nós éramos merecedores da ira. Se nós não atingimos o padrão de bondade de Deus, se nós viramos as costas para Deus, se nós optamos por sermos os nossos próprios deuses, tudo o que resta a nós é ficar à nossa própria sorte, uma rebelião contra o Deus Criador de todas as coisas e experimentar as consequências disso. Você consegue perceber como essa notícia é uma má notícia? Como falar da nossa condição é algo tão ruim, que nos deixa tão desconfortáveis, que faz com que a gente comece a pensar em algumas maneiras e estratégias para dar um jeito para resolver isso. A gente gosta muitas vezes de tentar dar um jeitinho, né, para resolver algumas coisas. É por isso que muitas vezes nós acreditamos que se a gente vier à igreja, se a gente der dinheiro, se a gente seguir regras, se a gente fizer isso, se a gente deixar de fazer aquilo, a gente vai poder ser percebido de maneira diferente. A gente acredita, às vezes, que nós vamos fazer escolhas que nos levam até Deus. A grande questão que nos desnuda aqui é perceber que a transgressão do pecado, ela não apenas desviou o nosso foco, ela não apenas embaçou todas as coisas. Não. Ela nos levou à morte. E essa figura aqui é importante porque morto não escolhe. Morto não pode fazer nada a não ser continuar morto. É pesado demais isso aqui. Contundente demais, mas importante demais. Quando a gente começa a perceber o movimento de Deus nessa sequência. Porque se ele revela a nossa condição decaída em um mundo instável, incapaz de voltar-se para ele, mortos em nossos delitos e pecados, ele apresenta uma resposta, uma solução. Se nós não podemos fazer nada, o Senhor pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer além do que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. E é Ele, o próprio Deus, que nos dá vida a nós que estávamos mortos pela sua graça. Repare, a partir do versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia, apesar de nós não merecermos, apesar da nossa infidelidade, apesar de estarmos mortos em delitos e pecados, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui tem uma expressão muito cara para nós, que aponta para a redenção.
para podermos ser trazidos de volta a um relacionamento com Deus, aquilo que nós chamamos de salvação. É pela graça que vocês são salvos. E essa é outra palavra que nos deixa desconfortáveis. Nós temos muita dificuldade com esse aspecto de depender totalmente de Deus e experimentar coisas nas quais nós não estamos no controle. A gente gosta de merecer, a gente gosta de confiar na nossa performance. Sabe por quê? Porque se é assim, a gente pode dizer que fez algo, que mereceu, que foi parte disso. Mas se nós entendemos efetivamente a nossa condição e a nossa incapacidade, tudo que resta a nós é depender. Mas isso constrange de tal maneira o nosso coração. O fato de nós sermos amados por Deus sem merecermos, que isso nos impacta e nos transforma. Nós passamos a experimentar uma vida real e plena em uma outra perspectiva. Uma perspectiva de completude, de significado. Nós que antes vivíamos de maneira obstinada, procurando algo que pudesse satisfazer o vazio do nosso coração, em Cristo Jesus, temos os nossos olhos abertos e agora nós nos percebemos amados por Deus, sem merecermos. Você consegue entender o que é isso? Você recebeu uma dádiva, um presente, o maior presente que você pode receber, sem ter feito nada para merecer isso. A gente, quando recebe algo, a gente geralmente diz, é porque eu, sei lá, fui uma boa pessoa, ou aquela pessoa se admirou com algo que eu fiz, né? Então, ela me presenteou, ela teve determinado comportamento para comigo, porque de alguma maneira eu a inspirei a fazer isso. A gente gosta desse tipo de coisa, né? A gente recebe presente de aniversário, e aí a gente fica, né? Eu acho que cativei o coração daquela pessoa, né? Ela lembrou de mim, me deu presente. Mas você consegue imaginar o que é receber o maior presente sem você ter feito nada, sem você merecer, mas pela graça, simplesmente pela bondade de Deus? Porque Deus é assim. Ele é reto e justo, e por causa da retidão de Deus, nós, que estamos agora contaminados pelo pecado, não podemos ter mais a plenitude da sua presença de forma natural. Ele é justo, e então, culminado num sai caro, as consequências dessa desconexão, elas recaem sobre nós, nos fazendo mergulhar em um mundo instável, onde há dor, luto, sofrimento, tristeza e morte. Mas Ele é tão amoroso e misericordioso, tão gracioso, que Ele faz por nós o que nós não podíamos fazer. Jesus Cristo é para nós o substituto. Aquele que se coloca em nosso lugar para pagar o preço daquilo que nós deveríamos pagar. E isso é desconfortável, porque quando a gente tem uma dívida assim, tão alta, e alguém simplesmente se dispõe a pagar, esse negócio nos constrange. E aí a lógica começa a mudar. Nós começamos a perceber que um relacionamento real, verdadeiro, sincero com Deus, nos leva a viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, de disciplinas espirituais, uma vida de testemunho. Não porque essas coisas vão assegurar a nossa salvação, ou vão assegurar uma bênção que Deus vai dar especial, porque nós merecemos de acordo com a nossa performance. Não. Graciosamente, nós retribuímos, nós respondemos isso, porque um coração constrangido por tão grande amor
não pode ficar do mesmo jeito. Nós começamos a agir, a viver de maneira diferente em resposta a esse tão grande amor revelado na cruz, em Cristo Jesus, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E isso é o que nos impulsiona a viver de maneira diferente. Você consegue perceber que a mudança aqui nos fatores, ela altera consideravelmente o produto? Não é você fazer algumas coisas para poder ser salvo por Deus. Porque Deus, em Cristo Jesus, de maneira graciosa, te salvou. Você responde vivendo de maneira diferente. Por quê? Porque Deus não nos salvou para a gente ficar aqui entrando dentro de um ônibus que tem cujo destino o céu e a gente vai ficar sentado na nossa poltrona, que já tem o nosso nome, garantida, com o ar-condicionado ligado, cantando, caminhando, vou para Canaã, se você não vai, o problema é seu, até chegar no céu. Não. Olha o que Paulo vai escrever nessa carta. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Deixa eu falar uma coisa. Isso não vem de vocês. A fé não é natural. Se não tiver uma ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a fé não é algo natural. O Espírito Santo convence vocês, faz com que vocês percebam quem vocês são, quanto vocês carecem de redenção. E a partir daí, a partir da ação do Espírito, vocês respondem em fé. Então, isso não vem de vocês, é uma dádiva. Não é uma recompensa que vocês recebem pela prática de boas obras. A salvação não é aquilo que você recebe porque você foi uma pessoa boa. A salvação não é aquilo que você recebe porque você ia à igreja. A salvação não é aquilo que você recebe porque você dava o dízimo. A salvação não é aquilo que você recebe porque você obedecia todos os mandamentos que um líder religioso te deu. Não! Não. A salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras. Por quê? Para que ninguém venha se orgulhar. Porque se isso fosse algo que nós conquistássemos, ainda mais com um coração tão corrompido, a primeira coisa que a gente ia dizer é, tá vendo? Você consegue ver como eu sou tão bom que merecia a salvação? Você consegue ver? A Deus não tinha outra coisa para fazer, senão me salvar. Eu sou bom demais. Para que você não se orgulhe, não tem nada a ver com isso. Para que você não fique se comparando aos outros e se achando melhor do que os outros, não tem a ver com isso. E por que é importante a gente falar disso? Para de ficar comparando a sua vida com quem está do lado de fora e ainda não teve os olhos abertos. Não faz sentido. O nosso papel é testemunhar e orar. É mostrar para o mundo que nós, que antes também estávamos mortos, nós que antes éramos incapazes de andar em comunhão com Deus, agora podemos por conta do sacrifício de Cristo. E Ele pode fazer isso com quem está ao nosso redor. Não se orgulhe da sua religiosidade, mas testemunhe da graça de Deus. Porque nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para realizar boas obras que de antemão Ele planejou. Para nós. Para que nós andássemos nesse caminho. Repare, existe aqui uma tensão muito grande. Pastor Tim Keller costumava dizer que quando a gente apresenta o evangelho, é como se essa mensagem graciosa, ela se colocasse entre dois ladrões. Um ladrão é o ladrão da religiosidade.
É aquele que vai dizer: ah, então agora você está aqui, foi salvo por Jesus, então você tem que merecer, viu? Aquilo que Jesus fez. Então você tem que andar assim, assim, assim. Você tem que fazer isso, isso, isso. Dessa maneira, dessa maneira. Porque se você não fizer assim, você não vai merecer e, olha só, hein? Pode até ser que você perca a sua salvação. Porque se é você que a merece, na hora que você deixar de merecer, ela vai deixar de te salvar. Pronto. Mas tem um outro ladrão, tem um outro perigo, que é a licenciosidade, que é aquela ideia de, ah, então se foi Jesus que me salvou, se foi ele que fez, eu vou viver a minha vida livre, leve e solto, fazendo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, a minha licença para pecar, né? Não é a graça? Se foi Jesus que fez, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Ledo engano. Essas duas pessoas não compreenderam o evangelho. Porque quando nós entendemos o evangelho de verdade, esse negócio constrange de tal maneira o nosso coração, que nós não confiamos em nós mesmos, porque percebemos que somos incapazes, mas nós também não ignoramos aquilo que Deus traz para nós. Nós vivemos agora uma vida em resposta a esse amor. E aí as Escrituras vão nos trazer essa perspectiva de andarmos as boas obras que o Senhor preparou para nós. Por que que o cristão é aquele que faz a diferença na sociedade? Porque ele vive em resposta ao amor com o qual ele foi amado. Porque o cristão é aquele que se importa e volta os seus olhos para o órfão, para a viúva, para o oprimido. Por quê? Porque ele faz isso em resposta ao amor com o qual ele foi amado. Porque ele busca viver em comunhão com outros discípulos e discípulas de Jesus, encorajando, suportando, amando. Porque ele faz isso em resposta ao amor com o qual ele foi amado. Porque ele procura ter uma vida digna, íntegra, na sociedade, sendo honesto no seu trabalho, com as suas atividades, com os seus recursos financeiros, porque ele faz isso em resposta ao amor com o qual ele foi amado. Por que que ele vai à igreja e vive disciplinas espirituais? Por que que ele ora? Por que que ele jejua? Por que que ele lê as Escrituras? Para poder cobrar alguma bênção de Deus que talvez ele não soubesse? Não. Em resposta ao amor com o qual ele foi amado por Deus em Cristo Jesus. Repare, nós vivemos agora de uma maneira tão diferente em um mundo instável. Paulo vai escrever aos Filipenses, dentro dessa mesma perspectiva, que nós agora somos puros, irrepreensíveis e inculpáveis por aquilo que Cristo fez. Olha só. Nós que éramos injustos fomos feitos justos. Em Cristo fomos justificados. Agora vivemos de uma nova maneira, em resposta a esse amor. O Senhor nos salva para que a gente possa ser salvo. O Senhor nos salva para que a gente possa ser luz. Qual é a expectativa de um cristão maduro? Estamos aqui há quase 3 anos, desde o início dessa comunidade, falando a respeito disso. De uma jornada rumo à maturidade. Um cristão maduro é aquele que entende que, apesar das suas limitações, das suas falhas e das suas tendências, ele agora que foi trazido para um relacionamento de intimidade com Deus por meio de Cristo, vive uma vida que reflete o caráter de Cristo. Por isso ele se importa. Por isso os problemas que estão à nossa volta são nossos problemas também. Por isso que nós vivemos mais íntimos de Deus por meio das disciplinas espirituais que praticamos. Por isso que nós vivemos em comunhão com outros discípulos e discípulas de Jesus, que são diferentes partes desse mesmo corpo.
Para a gente, então, pensar a respeito de tudo isso que a gente falou, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, eu deixo algumas perguntas para vocês. De fato, eu tenho consciência de que sem Cristo eu estava morto em meus pecados. Morto não faz nada a não ser permanecer morto. Você não tem a possibilidade de escolher, você não tem a possibilidade de merecer, de confiar na sua performance. Você simplesmente continua morto. Lembre-se, sem reconhecer a gravidade da nossa condição, a gente não vai conseguir valorizar a grandeza da graça. Eu costumo dizer que as boas notícias, elas são tão boas em proporcionalidade às más notícias que a antecedem. Se nós não entendemos as más notícias da nossa condição, as boas notícias talvez nem pareçam tão boas. Talvez eu possa dizer para você, Jesus é o Salvador, mas a sua pergunta seja, mas eu preciso ser salvo do quê? Eu tenho uma boa vida, eu tenho recursos, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho uma boa condição. Eu preciso ser salvo de quê? Se nós não entendermos a gravidade do nosso estado, da nossa condição por conta do pecado, nada que nós ouvimos vai ser tão bom assim. Mas agora, quando nós entendemos que estávamos mortos, incapazes de ter qualquer fôlego de vida por nós mesmos, mas por amor, nós fomos trazidos para um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Isso ressignifica tudo. Muda a maneira da gente enxergar toda a nossa volta. Como a verdade de que Deus me deu vida em Cristo muda a minha maneira de lidar com a culpa e com o medo que eu tenho. Lembre-se, você não está apenas perdoado, mas você foi ressuscitado para uma nova vida. Nós somos novas criaturas que agora vivem para a glória de Deus em tudo aquilo que fazem, desde as coisas mais simples às mais complexas. Não se torne escravo do medo, da culpa. Eu sei. O passado muitas vezes nos persegue e às vezes ainda nos aprisiona. Nossos erros, nossas decisões equivocadas, elas trazem consequências e muitas vezes algumas feridas difíceis de serem tratadas. E a gente carrega isso. Isso abala os nossos relacionamentos, abala o nosso emocional, isso abala o nosso relacionamento com Deus. Mas em Cristo Jesus há uma palavra definitiva. Os seus pecados estão perdoados. Essa é a boa notícia. Essa condição que nós nos encontrávamos agora, ela é alterada. E nós somos percebidos por Deus não a partir da sepultura, onde nós nos encontramos como mortos, mas nós somos percebidos por Deus a partir de Cristo, o Filho amado, em quem Ele se alegra. Eu tenho vivido tentando merecer a salvação, performar, confiar em mim, na minha capacidade, na minha religiosidade. Lembre-se, a salvação é um dom gratuito de Deus, não é uma conquista sua. Se alegre quando o seu coração é confrontado pelo Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se perceba como alguém que agora descansa na graça. De que forma eu posso expressar essa nova vida em boas obras ainda essa semana? Lembre-se, nós fomos criados em Cristo para andar nas boas obras que Deus já preparou. E Ele usa a mim e a você para fazer a diferença na história. Ser discípulo e discípula de Jesus não é entrar dentro daquele ônibus a caminho do céu, afinal de contas você já tem o seu endereço garantido.
Tem a ver com desenvolver, colocar em ação a nossa salvação. Tem a ver com todos os dias transbordar daquilo que nós recebemos. É ser agradecido e com gratidão ser generoso. E com gratidão ser amoroso. E com gratidão perdoar. Perdoar as dívidas e ofensas. Porque nós fomos perdoados. Isso muda tudo. Viva como alguém que já foi ressuscitado pela graça. Abandone tanto a autossuficiência quanto a apatia espiritual. Não seja seduzido nem pela religiosidade, nem pela licenciosidade. Lembre-se de que não há nada a conquistar para ser aceito. Você já é aceito em Cristo. Sua nova vida é oportunidade diária de expressar gratidão por meio de boas obras, refletindo o amor de Deus no seu lar, no seu trabalho, na sua comunidade de fé. Assim, o mundo verá que graça não é teoria, que graça não é apenas uma perspectiva teológica, mas uma realidade que transforma a vida. Que afinal de contas, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Eterno e poderoso Deus, nós nos rendemos aos teus pés. Hoje nós fomos impactados pela tua palavra, que nos afirmou sobre nossa condição decaída, incapaz de encontrar luz no fim do túnel, um caminho de volta, mas também fomos ser lembrados do teu grande amor, de como o Senhor em Cristo nos redimiu. Jesus caminhou resolutamente na direção daquela cruz, derramando o seu sangue e a sua vida por amor. E hoje, Pai, nós respondemos em amor, praticando as boas obras que o Senhor colocou diante de nós. Não para sermos percebidos por conta da nossa performance, não para sermos admirados, não para nos sentirmos merecedores, mas porque o nosso coração se constrange diante de tamanho amor. Um amor sacrificial, um amor heróico, de quem dispôs de tudo e se entregou para que nós experimentássemos a vida eterna. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém.